estamos em qual capítulo? Não sei. Nem eu. Nem eu. Mesmo porque hoje... se a gente falar um número, aí depois as pessoas vão seguir e pode não estar na ordem que as pessoas... Não, mas eu estou lembrado aqui. A gente ficou de falar um pouco sobre, continuar falando um pouco sobre questionário. Mas não é isso que a gente vai falar hoje? Não, tá errado. Mas a gente vai falar do questionário. Não vai, a gente não pode dizer que é hoje, porque senão as pessoas vão achar que a gente grava mais de um episódio por dia. Mas não gravamos. Não gravamos. Vocês vão ver que o Cláudio troca de camisa e eu troco de boina para Paris. Ele troca de relógio. Você percebeu que o meu relógio hoje está... O diretor, tem um close aí no meu relógio? Ó, eu vou tocar nele, ó. Isso parece... não é um negócio... Isso parece aquelas pulseirinhas de silicone para dar equilíbrio, que você pagava $15. Não, é silicone porque só para a gente manter aí a coisa bacana. Mas ele marca meus treinos, etc. Ontem eu fiz um treino de 10 km, pô, você tá achando o quê? E marca... Tá, mas vamos lá, treino é treino, jogo é jogo, né? Já dizia... Então a gente não vai falar de um pouco mais de questionário hoje. A gente vai falar. Mas nós vamos voltar nesse assunto. Agora a gente só não sabe se é hoje. Se é hoje porque ou hoje não. É uma questão relativa. Hoje, e tem muita coisa, tem muito assunto. Mas hoje a gente só tem 15 minutos. Foca no assunto aí. Mas você não queria começar, você enrolou deixa eu perguntar e não começou nada. Você conhece Goiânia? Não, essa pergunta sou eu que ia fazer. Então faz. Tá? Cláudio, você já foi a Goiânia? Eu fui. E aí, o que você achou de Goiânia? Não fui nenhuma, nem duas, nem três. Foi um monte. E o que você achou de Goiânia? Achei uma cidade organizada. É? Organizada. E você comeu pequi? Não, porque eu tive medo. Porque tem aquele negócio das... Eu não sei nem o que tem, mas é que falam, tenha cuidado. Quando alguém fala alguma coisa, tenha cuidado, eu nem me Eu também prefiro não comer. Se você tenha cuidado, eu não como. Não, então deixo de lado, né? Então... Mas e o que você achou do povo? Educado. Você foi bem tratado em Goiânia? Fui bem tratado. Então, engraçado, eu também tive a mesma... Eu provei pequi. Eu já comprei até o vidrinho de pequi, só a casca, só o... sem o que vem dentro. Sem o que vem dentro, mas eu, como não sabia fazer, acabou estragando. Eu provei pequi lá numa churrascaria, fui super bem tratado. Uma vez fiz uma palestra lá, sei lá, tinham 600 pessoas no auditório, fui muito, muito bem tratado. Então, por que eu perguntei de Goiânia? Porque outro dia, assim, eu trouxe um material aqui que eu vi num post no LinkedIn, sem publi para o LinkedIn. Então eu tenho que dizer a fonte, quem postou foi o Marcos Severo, um professor, pesquisador muito legal, e colocou um material de uma pesquisa que foi feita dizendo as cidades mais rudes do Brasil. É mesmo? E Goiânia tá aqui, ó. Goiânia, Rio e Porto Alegre. Pesquisa revela as cidades mais rudes no Brasil. Nossa Senhora! E aí ele fez alguns comentários sobre a pesquisa e tudo. E como a gente tem esses nossos encontros sobre pesquisa, achei que era legal a gente trazer. Né? Então tem alguns pontos aqui que a gente precisa levantar. Então, por exemplo, o que você definiria como uma pessoa rude? Talvez alguém que não dê bom dia no elevador. Alguém que não dê bom dia no elevador. Mas você concorda que isso é uma visão sua sobre a rudeza? Isso. Né? Então, tem gente que daria graças a Deus que ninguém nem abre a boca no elevador. Exatamente, porque senão fica assim, bom dia para quem? Né? Também podia ser bom dia por quê? Também podia ser um sinal de rudeza. Não, o pior dentro do elevador é quando alguém fala assim, nossa, o tempo hoje tá bom, né? Porra, eu tô dentro do elevador, não sei. Como é que eu vou saber? Pior dentro do elevador é outra coisa. Tem coisa pior dentro do elevador. Mas vamos na rudeza. Que também seria rude. É muito. Peidar no elevador é rude. Não pode falar essas coisas. Ele Minha acabou mãe de falar. detesta essa palavra, sabia? Mas o diretor falou, gente... Fart. So fart, so good. O público é seleto. Não fale Então palavrão, vamos em inglês. So fart, so good. Isso é rude. Não fale mais. Então vamos lá. Então você concorda que isso seria uma opinião sua sobre características de uma pessoa ser rude. Mas pelas discussões que a gente teve aqui nesses dias, de onde você acha que deveria vir um instrumento de pesquisa sobre rudeza?
Vamos lá. Como é que eu poderia medir rudeza? Por comportamento. Por comportamento, características de Características de comportamentos pode... observáveis. Isso, né? dá Agora, pra fazer. se a gente fosse falar, se é cumprimentar, se é fazer isso, se é jogar casca de banana no chão... O comportamento vem depois de intenção. Não, o comportamento vem depois de intenção, mas vamos pensar assim, Tá que a bom. gente está querendo avaliar o comportamento observado em determinadas regiões. Agora, de onde viriam as assertivas sobre esse comportamento observado? Viriam da sua cabeça? Não, ela não viria da minha cabeça. Eu acho que ela viria das observações. Não. O que você... Isso seria uma maneira de se fazer. Observar, fazer um estudo, uma etnografia, Isso. passar um tempão observando um monte de pessoas, um monte de comportamentos em cidades ao redor do Brasil. Alguém teria capacidade de fazer esse... Não teria. Não teria. Então, Agora, talvez eu buscaria escalas que já mediram isso em algum momento. Já mensuraram, foram testadas ou cientificamente. Seja, instrumentos que já tivessem consolidados para se avaliar rudeza. Isso. Né? Eu acho que é rudeza que deve Talvez se falar. seja. Né? Ou se avaliar comportamentos rudes em cidades. Então, até seria um ponto. Provavelmente alguém fez toda essa coisa alguém já deve ter, que eu falei. Alguém já deve ter feito. E deve na psicologia. Foi buscar. Mas na psicologia, eu não procurei, mas deve existir algum instrumento de... Só aqui que não pode, que fica na sua frente. Tá? Ali não tem problema. Aqui não. Tá, então deve existir algum instrumento de pesquisa. Certo. Tá, então esse é um ponto. E nessa, eu vou até agora, preciso botar os óculos. Tinha aqui os comportamentos rudes mais comuns no Brasil. Gente, não é uma crítica a um instituto, a empresa que fez. Tá? É uma discussão, e nem vou dizer o nome, se vocês quiserem, vocês procurem. Tá? E se algum dia quem fez a pesquisa quiser vir discutir e conversar com a gente, ótimo também. Tá? Então não é, mas ou seja, como não tem a origem das assertivas, é uma coisa que está faltando. Então vamos lá. Permanecer vidrado no celular em público. Em Manaus, nota 7. Isso significa ser rude? Ser rude. Ficar o tempo todo... assim. Como você estava aqui quando eu estava tentando falar com você antes. Estava. Isso é rude? Para mim é mais próximo de indiferente. Tá? Ou seja, agora, por exemplo, eu estou observando... E eu não estava assim... A gente vai ter um convidado hoje, hoje não, outro dia, mas que ele já veio hoje. Exato. E ele está ao celular, ele está vidrado no celular, ele está sendo rude com a gente? Não. Ele só não está prestando atenção no que ele está falando. Não está ligando nada, porra nenhuma. Ele está querendo saber o que eu estou fazendo aqui. Ele está Activia. Eu falei que era Yakult com Johnny Walker, ele é Activia com Johnny Walker para gente o que a gente está falando. Então ele está... Não é rude. Isso não é rude. Tá? Ele é uma boa pessoa, mas pode ser que tivesse alguma coisa a respeito disso. Fazer muito barulho em público. Fazer muito barulho. Então você não pode ir num estádio de futebol não também. Pode, não, e outra... só tem gente rude lá. Aí, o time na torcida do Flamengo. Tem lugares que tem muito barulho em público. Então... se eu vou num lugar que tem os pancadões e tem os carros com equipamento de som... Eu que gosto de música eletrônica, você então, que gosta... terrível. Você estaria pontuado máximo. Né? Mas, ou seja, tem coisas que são características de alguns lugares, de algumas praças, de algumas localizações. Né? Então, esse de ouvir música em público, fazer... Lógico que incomoda se eu estou na praia, vem alguém com equipamento de som... E fica ouvindo, e até li outro dia que uma coisa que ia vender muito seria um Bluetooth para você desligar o equipamento do som dos outros na praia. Então isso eu compraria também. Tá? É rude ou é falta de educação? Eu nem sei. Aconteceu comigo em Paraty no ano passado. Bom, já não sei mais que ano, não sei que... Bom, mas enfim, foi em alguma época... mas eu fui a gente não sabe, mulher. A gente está em 2023. Entendeu? Tá? Esse é um problema da gente ficar gravando fazendo podcast e a gente não perguntou para o diretor se a gente pode falar no ano passado, a gente não sabe, mas a gente vai explicar. Mas foi assim, algum tempo atrás. Aí eu estava numa praia em Paraty, uma praia bem reservada, tal, não sei o quê, reservada do ponto de vista assim, é longe da estrada...
pequena, sabe? Tava lá eu e a minha mulher, tal, a Adriana, que eu amo, um beijo bem aí. Aí chegou uma pessoa com 2 filhos, uma moça tal, e colocou um som alto, não é? Isso para ela era o normal, porque ela estava ouvindo um som com os filhos, tal, adolescentes, que talvez até seja o som dos filhos, mas eu estava numa mesinha ao lado, conversando com ela. Inclusive, uma hora fiz uma chamada para minha mãe e tal. Eu falei com ela, falei, senhora, por favor, poderia baixar um pouquinho? Ela na hora baixou e não fez cara feia, nada. Então, era um comportamento dela, que não era uma. Ela não estava sendo rude. Exatamente. Ela estava sendo. Para ela, era tranquila. Ela talvez até achasse que aquilo estaria me agradando. Né? Talvez até se fosse outro tipo de música, poderia. Mas vamos lá. Mas entendeu? Ou seja, mais um barulho. Ou seja, faz sentido, faz, mas mensura, não sei. Aí depois, não cumprimentar estranhos. Gente. Diretor, quantos mil habitantes tem aqui em Ribeirão Pires? 110 mil. Dá pra gente chegar em Ribeirão Pires e falar, olá, bom dia, como você vai, para todo mundo? Não dá. Não dá. Né? Mas dentro do seu bairro, quando você tá vendo as pessoas, já conhece de vista, você cumprimenta. Ou então é um lugar muito com pouca gente, você passa na rua, você cumprimenta. Agora, numa cidade grande, não cumprimentar estranho é regra. Não é. Isso. Não fale com estranhos, meu filho. Não fale. A gente aprende isso. Não fale com estranhos. Eu tenho um hábito, quando eu estou correndo, né? E eu corro em ruas, né? Eu não fico escolhendo parque. Eu saio da minha casa, já estou na calçada correndo, né? E eu moro numa avenida plana, tem quase 5 quilômetros, é uma maravilha de correr ali, desce calçado, sobe calçado, não sei o quê. E também tem ciclovia, então muita gente corre por ali, anda de bicicleta por ali. E eu tenho por hábito, as pessoas estão correndo, quando cruzam comigo, eu dou bom dia. Sabe, até para animar quem está indo ali do outro lado. Mas aí é uma coisa de identidade. Você tem a identidade de corredores. E eu nunca vi na minha vida. E para ciclista, normalmente, vocês se odeiam. Não, você não odeia ninguém, que você é bem bom. Não, e tem um lugar deles, tem um lugar nosso, tal. A cidade está bem organizadinha nesse sentido. Então não tem problema. Mas os ciclistas devem cumprimentar os ciclistas, os corredores cumprimentam os corredores. Mas são estranhos, mas da mesma tribo. Mas tem exatamente da mesma tribo. O que é diferente de você sair cumprimentando todo mundo. É lógico, se você dá um sorriso para alguém no meio da rua, essa pessoa vai retribuir com um sorriso. É agradável? Você ouvir um bom dia de alguém que você nunca ouviu, é agradável também, né? Mas isso ser uma característica de rudeza. Que, aliás, a gente vão descer o cacete na gente e falar assim, não é assim que se fala, não é rudeza, que gente burra. Né? Pode ser, né? Mas isso ser essa característica de ser duro, indiferente, de ser rude, não me parece. Não. A não ser que você more num lugar muito pequeno ou num bairro muito pequeno. Eu moro num bairro que as pessoas andam a pé e na rua, porque as calçadas são horríveis. Nós trabalhamos numa empresa alemã. O meu chefe, lá na BASF, ele era de uma cidade com 1.800 pessoas. Ou seja, deve ter mais gente na rua aqui da gravadora, da Centrípeda. Exatamente. Centrípeta. Do que na cidade do camarada. Então, ou seja, de onde veio... É muito movimentado. É muito movimentado, assim, é super concorrido o estúdio. E a gente faz muito sucesso também, então as pessoas ficam vêm assistir, querem assistir aqui de perto. Exato. E tudo. A oportunidade. Aliás, você pode vir. Pode vir, né? Porque o Pode Pesquisar está aberto. Pode também. vir, pode passar vergonha com a gente também, né? Então, mas continue, Léo, porque a gente tem 15 minutos. Depois ele corta. Assistir a vídeos em público. O que é isso, assistir vídeos em público? Deve ser pegar o celular e assistir a vídeo. Né? Se você tá com fone de ouvido, isso é ser rude? Ou você tá sempre... Isso é uma pesquisa, Léo. Então, não sei. Onde... Daqui a pouco a gente vai dar um nome para isso. Tá com cara de... Não, mas a gente vai ver depois quando falar do método.
Mas aqui o que eu quero levantar aqui é o seguinte, não parece... Não. Então, mas a gente, lógico, se quem fez a pesquisa quiser falar de onde veio, quais são as evidências que essas assertivas mensuram a rudeza de uma localidade, do povo de uma localidade, maravilha. Está aberto. Mas como não existe a fonte, se não tem fonte, a gente acha que a gente foi autoria que foi do autoria de alguém que isso aqui, eu acho isso chato. E vou colocar no questionário e vou medir. Exatamente. E é o que a gente vem discutindo. Existem técnicas, existem escalas, instrumentos de pesquisa que são desenvolvidos para se mensurar um fenômeno. Se a gente está querendo mensurar o fenômeno rudeza, né, de uma sociedade, do povo de uma sociedade, por meio de assertivas, fazendo pergunta para as pessoas, deve existir alguma coisa. Isso aqui pode ter sido? Pode, mas como não tem fonte, a gente não sabe, né? Então, assistir vídeo em público, legal. Eu pego bastante transporte público em São Paulo. No metrô tem muita gente, fone de ouvido, assistindo coisa. Tem gente assistindo aula. Eu dou aula... Volta e meia tem um aluno que está no metrô, no transporte público, assistindo aula. Na Uninove, tem as lives que eu já fiz um monte, você sabe que tem, de vez em quando, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 alunos assistindo. Cara, tem um caso... Teve um caso de 9.000, não é que... Teve. Mas tem um cara que ele sempre participou, o cara é cobrador de ônibus. Ele assiste as lives, ou seja, ele está trabalhando, está estudando. É rudeza. Não. Ou seja, são coisas que nem sempre assistir... Tem vídeo em público, lógico, você está ouvindo com som ligado e tudo, incomodando os outros. Não, mas olha, uma coisa que é interessante comentar. Você que não é de São Paulo, que está nos assistindo, São Paulo tem um negócio bem interessante no metrô. As pessoas usam fone de ouvido para não incomodar as outras, ouvindo sua música, assistindo seu filme, assistindo sua aula. E assistem muita aula, cara. E é um silêncio. Exato. Quando muitas pessoas estão conversando, não, você ouve claramente o cara falar a próxima estação, não sei o quê. Então, é um comportamento bastante educado. Uhum. Não seria nada a ver com rudeza. Eu também, então, né? E outra, e também tem essas características do instrumento de pesquisa, se ele é aplicável a todos os lugares, se não precisa de adaptação cultural, etc. e tal. Agora, esse último é o que mais me incomoda. Não dar gorjeta. Não dar gorjeta. Não dar gorjeta. É rudeza. Não sei. Não, ela está dizendo aí. Não dar gorjeta é rudeza. Pode ser pão-durice também. Pode ser pão-durice e pode ser característica, porque a gente vê aqui os hábitos de gorjeta de cidades mais generosas do Brasil, não sei o quê, hábitos de gorjeta em Portugal, né? Mas vamos ver na minha... Você é do Rio. Assim, aí tem geralmente não dou gorjeta, só dou gorjeta se o serviço for excelente, 26%, dou gorjeta regularmente, 28%, e dou outros, se não dou ou não dou, outros não se aplicaria, 28%. Mas aí tem aqui, na minha cidade é comum dar gorjeta, 18%. É mesmo. Na minha cidade as pessoas raramente dão gorjeta, 35%. Ou seja, se num lugar... As pessoas, a maior parte das pessoas não dão gorjeta, porque depois tem aqui outro, 31. Que a gente não sabe o que é esse e 15, o outro deve ser eu tiro a gorjeta que alguém deu. Eu tiro a gorjeta, eu vou na caixinha do dízimo e pego um pouquinho para mim. Né? Então, eu vou lá e tiro do garçom. Outro não tem, né? Então é impossível. Tá ruimzinho. Na minha cidade, a maioria das pessoas dá gorjeta, 15% contra 35%. Se é 15 contra 35%, vamos tirar os outros ali que não servem para nada? A gente está falando que tem mais de 2 vezes pessoas que acham que é comum não dar gorjeta do que gorjeta. Isso é hábito, não é rudeza. Ou seja, se as pessoas não dão gorjeta, o socialmente aceito pela sociedade é não dar gorjeta. Pronto. Isso não quer dizer que por exemplo, tem um restaurante, e aqui que é um dos meus restaurantes preferidos na Liberdade, que é o Niumimatsu. Tem uma moça que nos atende lá, que se chama Senira. Para mim, a melhor garçonete da Liberdade. Tá? Eu vou lá com muita regularidade.
Depois da pandemia, o Felipe, um grande amigo meu, e eu descobrimos, a gente até durante a pandemia, o Felipe ligou para lá para saber se a Senira estava bem. Então, do tanto que a gente gosta dela. Ela tinha passado mais de 2 anos nos servindo sem cobrar gorjeta. Olha. E agora porque não vinha na conta. Não vinha na conta. E a gente achava que o hábito... a gente está muito acostumado, a ver na conta. A gorjeta venha na conta. Que venha na conta. E a gente falou, mas Senira, como a gente está aqui? Mas não tem problema. Agora, toda vez que a gente vai lá, a gente fica, Senira, você botou a gorjeta? Não, e a gente pegou, deu uma... se a gente fosse pagar uma gorjeta retroativa para a Senira, a gente estaria em mau lençóis. Mas a gente deu uma gorjeta nesse dia que a gente descobriu, uma gorjeta mais parruda, e todo dia a gente cobra. Por quê? Porque não é hábito daquele restaurante colocar os 10%. Colocar o 10%, por quê? Porque entende que o serviço do restaurante deve ser pago pelo restaurante. Tá? Então, ou seja, aqui está misturando hábitos que podem ser, que são hábitos de uma população, uma coisa socialmente aceita, com alguma interpretação de se isso é bom ou ruim. Tem lugares que você dá 10% de gorjeta, você é pão duro. Aqui em São Paulo tem lugares que já botam 12, que botam 15, e aí depois você pode diminuir ou não. Aí de vocês chegar com a notinha de 10 em alguns lugares. Exatamente, né? Mas isso, ou seja, vão instituindo e a gente se acostumou a dar gorjeta. Mas pode ser que tenha lugares que não, isso não quer dizer que seja rude. Aí a gente tem aqui uma relação das cidades mais generosas ou menos generosas. Agora, para aquela tua última questão, Cláudio, se tem mais cara de pesquisa ou não, metodologia. Entre 2 e 7 de novembro de 2022, 1.600 respondentes de 15 maiores cidades do país. Realizado pela empresa tal, necessária residência de pelo menos 12 meses. Pedimos aos participantes que respondessem com que frequência presenciam os 12 comportamentos de respeitosos. Agora eu vou te perguntar, com que frequência você vai ao shopping center, Cláudio? Muito frequentemente, pouco frequentemente? Raramente. Não, mas fala em frequentemente. Pouco frequente. O que é pouco frequentemente para você? A cada 6 meses. Tá, a cada 6 meses é pouco frequentemente para você. Eu posso falar que eu vou ao shopping pouco frequentemente a cada 2 semanas? Pode. Tá, então já tem uma coisa. Porque frequência. Eu não sei qual é a gente não sabe qual é a frequência. Né? Tá, então isso aqui. Isso é como é que eu trocaria? Isso é um comportamento que eu observo nas pessoas da minha região. Concordo totalmente, discordo totalmente, concordo totalmente. Né? Ou seja, isso aqui é uma característica muito forte das pessoas da minha região. Discordo totalmente, até concordo totalmente. 5, 7, seja lá o que for. Tá? Então, a gente deve evitar todos esses termos. Assim, com que frequência? A frequência do Cláudio é diferente da minha frequência. A frequência cardíaca dele é diferente da minha frequência cardíaca. Não, porque eu corro, você não. Exatamente. Corre, dá beijinho. É muito melhor. A minha é muito melhor. Como é que chama quando você fica aquela frequência em repouso de atleta? Aí eu posso olhar no relógio no celular. Não, por favor, deixa claro. Senão a gente não vai ter que cortar, Então, assim, você fala com frequência é o tipo da coisa que a gente não sabe. Então, muitas vezes numa pesquisa a gente vai falar, você vai muito frequentemente ao supermercado? Não. Quantas vezes por semana você vai, ou por mês você foi ao supermercado no último mês? Quantas vezes por mês você vai ao supermercado? Então, frequência é um negócio que pode ter trazido problemas para isso. E a outra, como é que foi selecionada essa amostra de 1.600 pessoas? Pela empresa que fez, foi painel, né? Então, o único filtro era cidades, capitais. E se mora mais de 12 meses. Né? E eles fizeram umas perguntas se eram pessoas da cidade ou de estranhos, ou de locais ou não locais que tinham esses comportamentos. Tá? Então, não tem nenhuma informação sobre... Cuidado ao ler algumas pesquisas. Faixa etária, escolaridade...
né? Mas renda. isso aparece de monte em LinkedIn, então, em e aí foi Instagram. publicado em algum canto. Mas por quê? Porque pode ser uma coisa interessante. Olha, aí tem curioso. uma chamada, é curioso. Uma chamada de que Goiânia, Agora, as pessoas são as o povo pessoas de mais Goiânia deve mais estar rudes, meio né? nervoso com isso aí. E aí, assim, como a gente falou aí de LinkedIn, tem uma outra coisa que é diferenciar o que é uma pesquisa. E aqui, por exemplo, dizer como é que selecionaram a amostra. Né? Tá, então, questione. E assim, se a amostra foi estratificada, você tinha representantes de diversos estratos sociais dentro de cada cidade, de níveis diferentes de escolaridade, equilíbrio entre masculino e feminino, etc. Ou seja, parece que foi uma coisa divertida de fazer, pode ter fundamentação, a gente não sabe. Fica o convite para quem quiser discutir, não, prazer e outra, e quiser conversar com a gente aqui. A gente não está aqui para falar mal da pesquisa, mas só para comentar. É para comentar o que está faltando. O que está faltando para que quando você que está aí, ali, onde eu olho, diretor, você acaba com. Olha ali, pode olhar ali. Você quando for coordenar ou você for trabalhar junto com a empresa de pesquisa de mercado, questione. Que tem um monte de coisa aqui faltando. E a outra, assim, para encerrar esse bloco, que quando vocês colocam, ou muitas vezes a gente vê no LinkedIn, por favor, né, aquelas enquetes são tristes, né? Primeiro que colocam questões que não são mutuamente exclusivas. Você gosta disso, daquilo ou daquilo outro? Eu posso gostar dos dois. Vocês preferem isso, aquilo outro? Eu posso preferir tudo. Eu posso preferir, mas isso está longe de ser uma pesquisa. Por quê? Porque você só tem no LinkedIn pessoas que você conhece. Então aquilo é opinião sobre alguma coisa que você colocou das pessoas com as quais você se relaciona ou das pessoas que se relacionam com pessoas que relacionam com você dentro do universo do LinkedIn. Para que serve para isso? Para nada. Para nada. Parece aquelas propagandas que você vê na televisão de algum suplemento de qualquer coisa, fala assim, enquetes comprovam que, não sei. Enquete, Enquete, lógico, eu comprei um suplemento de R$300, eu não quero me fazer que eu sou um idiota, logo, essa dissonância cognitiva que a gente já falou. Tem uma enquete que diz que, tem uma enquete, lógico, eu vou ser coerente, eu comprei, não. Bom, pelo menos as pessoas olha só como emagreci. As pessoas não têm coragem de falar que é uma pesquisa, já melhorou, né? Você não vai ser um suplemento de superlamento. Pesquisas comprovam que, mas ninguém falava que pesquisa era. Não, que assim, essa enquete. Acho que presta atenção na TV aí, você de casa, de vez em quando você ainda vai ver alguma propaganda assim, pesquisas comprovam que tal coisa acontece a partir de tal idade. Mas tem coisas até de pesquisa assim, que aparecem que não são erradas, mas que levam para um entendimento diferente, que é o seguinte, 99% dos dentistas recomendam a pasta de dente tal. 99% dos dentistas recomendam qualquer pasta de dente, qualquer escova de dente. Recomendam a escovação de dente. Eles querem que você escove o dente. Eles querem que você escove o dente, que você use pasta de dente, use escova de dente e fio dental. Tá? Então, parece que a escolha dos dentistas é a pasta a escova B, mas sem fazer publi, né? A e B separado, né? Então, mas são os dentistas falando sobre o hábito de escovação. Parece então, tem enquete, as pegadinhas. E enquete lá que você falou do suplemento, né? Ninguém vai dizer que o suplemento é o superlamento. Não vai. Não. Legal. É isso. Falamos hoje de que... E agora, vamos pensar. Agora hoje não. Outro dia a gente volta. Goiânia não é uma cidade rude. Qual é a outra? Rio... Olha, Rio, se eu fosse, por exemplo, uma característica do Rio... Não, eu sou paulistano agora, eu fui carioca. Né? Mas uma coisa que é uma característica do Rio, que hoje me irrita, depois que eu vim morar em São Paulo, é fechar cruzamento, coisa que não acontece em São Paulo e no Rio acontece direto.
o farol, o sinal ficou vermelho. Mas isso não aparece aí como uma carência de rudeza, e sim, porque seria falta de educação. Seria falta de educação. E Porto Alegre, né? Outra que apareceu aí, não é isso? Porto Alegre, não sei, Bart, eu não sei porquê. Eu já fui bastante a Porto Alegre. Mas eu também, eu já Vai fui, ver que é porque... Eu já fui muito... Já sei. Porque chamaram... O cara entrou na padaria que estava fazendo pesquisa, ofereceram um cacetinho, ele não sabia que era um pão francês. Acabou o assunto. Tchau, pessoal. Vamos para a próxima.